Vamos começar o nosso Quiz Enem 2.0. Juntos, vamos resolver questões do Enem a partir de um quiz. Você pode acompanhar o vídeo e testar seus conhecimentos usando o Arra Slides que está na descrição. Partiu! Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático, cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão: alternativa A, mais altas nos produtores do que nos decompositores; alternativa B, iguais para todos nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar; C, mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores; D, mais altas nos consumidores primários do que consumidores de maior ordem; e E, mais baixas nos níveis tróficos de menor ordem do que nos de níveis tróficos mais altos. Mas o que é preciso saber para responder essa questão? Acompanhe o texto e antes de fazer, siga o nosso quiz. As questões do quiz ajudarão a chegar na resposta real da questão do Enem. A resolução da questão você pode consultar na nossa plataforma acessando o QR Code que está na sua tela. Então, bora lá para o nosso quiz. As substâncias contaminantes são facilmente degradadas, não metabolizáveis e acumulam-se no organismo, ou metabolizadas e excretadas pelos seres vivos. Gente, as substâncias contaminantes, elas são não metabolizáveis e acumulam-se nos organismos vivos, por isso são consideradas que os contaminam. O nome dado ao processo de acúmulo de contaminantes nos seres vivos é biomagnificação, poluição ou bioacumulação. O acúmulo de substâncias nos seres vivos, aquelas que os seres vivos não conseguem metabolizar e eliminá-las nas suas excretas, acabam se acumulando, e esse processo é chamado de bioacumulação. A bioacumulação refere-se ao acúmulo de contaminantes ao longo do ou da cadeia trófica, tempo de vida do organismo ou período reprodutivo. Bom, pessoal, a bioacumulação é a acumulação de contaminantes ao longo do tempo de vida de um organismo, certo? Bora lá para a próxima. A bioacumulação será maior em organismos herbívoros, organismos jovens ou organismos de maior nível trófico. Bom, a nossa resposta correta é organismos de maior nível trófico. Quanto mais velho for um organismo, quanto maior a idade de um organismo, maior será a acumulação das substâncias, né? Porque os organismos não conseguem digerir essas substâncias, não conseguem processá-las. Por isso elas se acumulam. E quanto maior for o nível trófico de um organismo, maior é o número de outros organismos que ele usa para se alimentar, que também estarão contaminados, pois estão ali no mesmo ecossistema. Dessa forma, então,
A bioacumulação é maior em organismos mais velhos e de maior nível trófico. O aumento da bioacumulação ao longo da cadeia trófica é denominado biomagnificação, produtividade líquida ou eutrofização. O aumento da quantidade de substâncias tóxicas ao longo da cadeia trófica, né, é a biomagnificação. Esse é o nome, então cuidado para não confundir. A bioacumulação é o acúmulo da substância ao longo da vida de um organismo. E quanto maior for o nível trófico dele, maior será essa bioacumulação. E isso é chamado de biomagnificação, pois é magnificado pelo nível trófico. Bora lá para a nossa questão Enem. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois alternativa A, conferem imunidade passiva, B, transferem células de defesa, C, suprimem a resposta imunológica, D, estimulam a produção de anticorpos ou E, desencadeiam a produção de antígenos. Bom, pessoal, para ajudar vocês na resolução desta questão, nós vamos fazer um quiz, certo? Para ajudá-los a chegar na resposta da questão do Enem. A resolução da questão você pode consultar na nossa plataforma acessando o QR Code que está na tela.
Os imunizantes produzidos a partir de anticorpos de equinos são denominados... Pessoal, a nossa resposta certa é soro. Os soros são os imunizantes que são produzidos a partir de anticorpos desenvolvidos no corpo de outros animais. E o mais comum é que esse processo seja realizado em equinos, em cavalos. Para produzir os anticorpos nos equinos, é aplicada uma injeção com antídoto, antígenos ou anticorpos. Antígenos, certo? A aplicação de antígenos, geralmente a peçonha de algum animal, de uma cobra, de uma aranha, de um escorpião, que irá desencadear, na produção de anticorpos. A aplicação de antígenos leva à produção ativa de anticorpos, hemoglobinas ou adipócitos. Anticorpos. A aplicação de antígenos leva à produção de anticorpos pelo nosso sistema imune. A transferência de anticorpos, que são as nossas células de defesa, na aplicação do soro é denominada Gente, o tratamento com soro é chamado de imunização passiva, porque a gente pega os anticorpos prontos e aplica direto para uma ação rápida, e imediata, justamente para tratar esses casos de acidentes, como, por exemplo, picadas de serpentes. A aplicação de vacinas consiste na aplicação de antígenos. Gente, as vacinas, elas conferem aquilo que a gente chama de imunização ativa, porque a gente não aplica direto o anticorpo, como é o caso do soro, a gente aplica o antígeno que irá desencadear o anticorpo, tá? Então, aqueles animais que nós utilizamos para produzir os anticorpos utilizados no soro, a gente aplica neles antígenos, como se fosse uma espécie de vacina.